Bom, pessoal, estou aqui na minha luta contra a justiça, né, contra o judiciário, e tem uma frase que eu gosto muito de um dos canais que eu venho assistindo mais ultimamente, né, que é o canal da Elisa Paiva, é muito bom, e uma frase que ela fala muito é uma vitória sobre uma derrota, né, e no meu caso eu vou usar, né, assim como a última vez que eu tinha me apaixonado antes dessa confusão toda, né, eu entrei em depressão e acabei tirando algo de bom disso, né, apesar de tudo, que foi a minha luta contra o feminismo. E a minha luta contra o feminismo se tornou uma luta contra o marxismo cultural e contra a ideologia esquerdista em geral, contra o socialismo, contra o comunismo. E aí na época eu era petista, né, há 10 anos atrás, e vejam só 10 anos depois, né, que revolução que a gente conseguiu fazer no Brasil, né. E agora eu entrei em depressão de novo, depois de mais uma frustração amorosa, e a coisa foi muito pior. Mas o lado bom disso é que eu descobri a desgraça que é o poder judiciário brasileiro, né? E assim como a maioria das pessoas, né, acha que o problema do Brasil é a política e que os juízes só fazem o seu trabalho, que os juízes só estão cumprindo a lei, que os juízes são obrigados a fazer o que manda a lei. E na prática o que eu estou descobrindo é que não, infelizmente os juízes não fazem o que está na lei, né? O juiz faz o que quer, né? A lei fala uma coisa, eles fazem outra. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu até concordo, né, com eles, dependendo da situação, dependendo do caso, né, no que eu estou passando aqui, né, eu não vou entrar em detalhes, mas dependendo da situação eu até concordo que eles têm razão, mas a minha situação era uma bobagem, era uma besteira, então eu enquanto réu tive os meus direitos desrespeitados, né, aquela coisa de não vou entrar muito em questões jurídicas aqui, mas que todo mundo deveria conhecer, né? Eu acho que deveria ter aula de direito no 2º grau, né? Todo mundo deveria ter noção, desde o primário deveria ter noções, né, de civilidade, né, de como é que funciona a burocracia, até uma noção básica, né? Mas o que eu estou descobrindo na prática é que não, a justiça não faz o que manda a lei, o judiciário, os juízes não fazem o que manda a lei, o juiz faz o que quer. Tanto é que cada juiz decide uma coisa em cima da mesma lei, às vezes é coisa absurda, é o que eu estou descobrindo na prática. O judiciário brasileiro é absurdo. Por exemplo, se você se depara com uma situação que você, como eu estou passando, que eu acredito que o juiz não está agindo corretamente, né, não agiu corretamente comigo, assim como qualquer órgão público, você se reporta, né, você presta uma queixa, uma ouvidoria, né, aos superiores. E no caso do judiciário, essa ouvidoria, esse órgão superior a quem apresentar uma queixa é o CNJ. E quem é o presidente do CNJ? Dias Toffoli, né? Então, quando a gente acha que alguma coisa está errado no judiciário, e aí a gente vai prestar uma queixa para o órgão superior, quem é esse superior que vai averiguar se a coisa está realmente funcionando errado ou não? É o Dias Toffoli. Não vou nem falar nada, né? Porque se eu falar é pior, né? Nem pode falar, e nem precisa falar, né? Para vocês terem noção da situação do judiciário brasileiro, né? O Dias Toffoli é o corregedor da justiça brasileira, né? Presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, né? Pelo menos hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 14 de agosto de 2019, né? Se alguém quem assistir esse vídeo daqui a um ano, né, acho que já vai ter vencido o mandato do Dias Toffoli como presidente do STF. Talvez ele já tenha sofrido impeachment, talvez quem assistir esse vídeo daqui 2 anos, talvez o Dias Toffoli esteja preso já, né, condenado na justiça, talvez quem assistir daqui 5 anos ele esteja preso.
Se alguém assistir esse vídeo daqui 10 anos, talvez ele esteja preso, mas hoje ele é presidente do CNJ e do STF. É de lascar, esse judiciário brasileiro, a coisa tá feia mesmo, né? Então, pessoal, por isso que, tirando algo de positivo da minha luta na justiça, da minha luta agora contra o judiciário, porque hoje eu vejo que o problema do Brasil, um problema muito pior do que a política, é o problema da justiça, do judiciário. O judiciário que não cumpre o dever, que não faz o que deveria. Um judiciário corrupto, que se não cumpre a obrigação, não cumpre aquela finalidade para a qual ele existe, que é fazer justiça. Se o judiciário não faz justiça, é um judiciário que não funciona, é corrompido, é corrupto. Então, a gente precisa de uma reforma do judiciário. Para reformar o judiciário, a gente precisa de uma reforma na Constituição. É mais um motivo para a gente rasgar a Constituição de 1988 e fazer uma nova Constituição. O judiciário, gente, a OAB, o judiciário não fez nada a respeito da OAB. Pesquisem sobre a história do decreto de 1991 do Fernando Collor, que na prática extinguiu, né, judicialmente, extinguiu a OAB, que continua funcionando na prática até hoje. E ninguém tomou providência. É para a OAB, que era uma autarquia criada por Getúlio Vargas, foi judicialmente extinta pelo presidente Collor. E a OAB vem existindo ilegalmente desde 1991, e ela tem representação, tem espaço dentro dos fóruns e controla a atividade dos advogados do Brasil. É uma situação tão absurda que é provavelmente a maior razão, o maior motivo para uma intervenção militar no Brasil. Aqueles generais que falam que não há motivo para intervenção militar porque as instituições estão funcionando. Essa situação da OAB, da existência da OAB como entidade sui generis, como uma autarquia que foi extinta pelo presidente Collor em 1991 e continua funcionando quase 30 anos depois, sem o judiciário tomar qualquer atitude, é absurdo, é tão absurdo que isso é a prova de que as instituições não estão funcionando. É o maior motivo legal para uma intervenção militar no Brasil. E pessoal, pesquisem, eu gostaria que alguém que mora nos Estados Unidos, né, tem o Felipe Buarque, o próprio Olavo de Carvalho, seria ótimo. Quem tiver contato com o Olavo de Carvalho ou com qualquer brasileiro que mora nos Estados Unidos, tem vários canais aí de brasileiros nos Estados Unidos. Quem tiver algum contato com algum deles aí, peça para eles fazerem vídeos explicando como é que funciona o sistema judiciário nos Estados Unidos, porque lá é muito diferente, e eu acho uma ótima ideia, que eu acho que seria ótimo que funcionasse assim no Brasil, que são eleições para juízes, promotores e chefes de polícia, né, popularmente conhecidos como xerifes, né, que no Brasil os chefes de polícia são indicação, né, dos superiores da polícia, e o delegado-geral de polícia e o comandante-geral da polícia militar são indicados pelos governadores, então é indicação política. E daí eles indicam toda a cadeia de chefes regionais das polícias civil e militar, né? Mas que nos Estados Unidos é aquela coisa, cada estado funciona de um jeito, mas que a maioria dos estados, os chefes de polícia, xerifes, são eleitos pelo povo, em alguns são indicação política. Promotores de justiça também, na maioria dos casos, são eleitos pelo povo, e juízes também são eleitos pelo povo. Eu estava vendo um vídeo do Davi, né, do canal Encarando Sobrenatural, que ele estava falando sobre a morte, né, do descobridor, do inventor da fosfetanolamina. E a fosfetanolamina foi proibida a distribuição dela por decisão judicial. E como ele estava falando, não sei se foi ministro do STF que julgou, baseado em opinião de médico palpiteiro, de reportagem de jornal, e não em pesquisa científica. Então, para vocês verem a importância que teria a gente ter juízes eleitos pelo povo, que tivessem comprometidos
com a vontade do povo, né? Como está na nossa Constituição, todo poder emana do povo. Se todo poder emana do povo, isso inclui o poder judiciário. E o poder judiciário, sim, os juízes e promotores brasileiros deveriam prestar contas à vontade do povo e não fazer o que dá na telha, não fazer a vontade deles, né? Tem juiz aí derrubando decisão do Bolsonaro, decisão do presidente da República, juiz querendo mandar mais que o presidente da República. E cada um acha que pode fazer o que quer, né? Como é que fica o princípio constitucional de que todo poder emana do povo, né? Como é que um juiz que tem uma opinião particular, diferente da opinião majoritária do povo brasileiro, chega e toma decisões baseadas na sua vontade, não na vontade do povo, não na vontade da maioria do povo? A gente teve aí o referendo de 2005, em que o povo brasileiro decidiu contra o desarmamento. O povo brasileiro é contra o desarmamento. Isso foi matéria de referendo. E o judiciário continua ilegalmente aí, e toda a política é outro motivo para a intervenção militar, que a política e o judiciário e a justiça contrariam a vontade do povo brasileiro, né? E se a gente tivesse eleições para juízes e promotores e chefes de polícia, como acontece nos Estados Unidos, aqueles juízes e promotores que afrontam a opinião majoritária do povo brasileiro seriam tirados dos seus cargos nas eleições. Eles não seriam reeleitos, eles perderiam a eleição. E hoje vocês vejam aí, a pior coisa, por pior que seja a atitude de qualquer juiz, ele não pode ser demitido. A pena máxima para um juiz, por decisão de ofício, por erros que eles cometam, é a aposentadoria compulsória. Ou seja, a maior pena que um juiz pode sofrer no Brasil é deixar de trabalhar e continuar recebendo o salário inteiro. Isso não é pena, né? Você deixar de trabalhar e continuar recebendo o salário é um benefício, é um privilégio, até melhor do que estar trabalhando e recebendo o mesmo salário, não é verdade? Então, na prática não existe punição nenhuma para juízes no Brasil. E eles continuam no cargo até resolver, até querer se aposentar. Ninguém tira eles de onde eles estão. Se a gente tivesse juízes eleitos, quando a gente tivesse juízes tomando decisões absurdas que afrontam a vontade do povo, como a gente tem casos e mais casos que se repetem. Eu já mencionei o caso daquela juíza que condenou o Levi Fidelix a pagar uma multa de mais de R$1 milhão por uma frase engraçada que ele disse na eleição de 2014, né? Num debate. É um absurdo. Uma juíza daquela nunca mais ganharia eleição, como diz o Olavo de Carvalho, nem para síndico de prédio, né? Ela poderia até terminar o mandato dela como juíza. Hoje ela não pode ser punida de jeito nenhum, ela não pode sofrer penalidade nenhuma por uma decisão absurda dessa. Mas se pelo menos a gente tivesse juízes eleitos no Brasil, uma juíza dessa e tantos outros juízes que tomam decisões absurdas, eles perderiam a eleição, não seriam reeleitos e mais cedo ou mais tarde deixariam o cargo e teriam que se virar trabalhando de outro jeito e não recebendo salário, deixando de trabalhar e continuando a receber salário como acontece hoje, né? Então, eu não vou me atrever a falar sobre o sistema judiciário dos Estados Unidos e vou deixar o pedido aí para alguém que mora nos Estados Unidos ou quem tem contato com quem mora lá, ou os bloggers americanos, deixem comentários pedindo para eles explicar como funciona o judiciário nos Estados Unidos. Mas eu acho a ideia ótima e não tenho dúvida nenhuma, apesar das críticas que a gente pode ter, que eleição também não é nenhuma maravilha, tanto é que a nossa política, a gente tem eleições e a gente tem péssimos políticos também, mas pelo menos seria um jeito de tirar maus juízes
promotores que tomam decisões absurdas dos seus cargos, que hoje a gente não pode fazer nada. Com eleições a gente teria alguma chance. Nos Estados Unidos funciona muito bem, claro que o povo lá tem outra cultura, mas eu acho que aqui no Brasil também seria melhor do que esse sistema que a gente tem hoje, né? Então, deixa eu pausar para pensar um pouco. Assim, né, como eu estava falando, que a gente tem o exemplo da política de que eleição não resolve tudo, né? Que a gente tem eleições aí para deputados, vereadores, presidente, governador, e continua uma droga a nossa política, né? Por isso que eu sou monarquista, por isso que eu sou a favor de uma nova Constituição e a gente restabelecer a monarquia, o império do Brasil, né? É por isso que eu sou monarquista. O melhor regime de Estado mínimo é a monarquia. A gente acabaria com um monte de burocracia, seria um grande avanço. Só tem um jeito da gente derrubar esse sistema político nosso que a gente tem no Brasil, que é através de intervenção militar. Não acredito que a gente, enquanto um povo desarmado, possa fazer alguma coisa sem apoio das Forças Armadas. É claro que os comandantes das Forças Armadas não ajudam nada. Já falei sobre isso em outros vídeos, né? Muita gente deixa comentário nos meus vídeos falando coisas que eu já falei há anos atrás, né? Eu sei que as Forças Armadas também têm, principalmente comandantes no alto comando, muita gente que não tem dignidade para estar naquele cargo, mas é questão de faxina, né? Traidores da pátria não deveriam estar nas Forças Armadas, né? Então, a gente precisa de uma revolução no Brasil, de uma nova Constituição. A Constituição de 88 tem que ser rasgada. E o Bolsonaro vive falando isso, né? Busquem conhecimento. Eu não sou contra o Bolsonaro, eu não vou ficar criticando o Bolsonaro, porque o Bolsonaro faz o que pode. E vocês estão vendo aí que ele pode muito menos do que a gente pensa, né? E mesmo como presidente da República, ele toma uma decisão e vem aí um juiz de primeira instância derruba a decisão dele. Então, eu não critico o Bolsonaro porque ele faz o que pode. E a gente, enquanto povo brasileiro, a gente precisa despertar e entender as forças ocultas que atuam nos bastidores por trás da política. O Bolsonaro é sim um marionete, mas é um marionete porque o nosso sistema funciona assim, porque o nosso sistema é de que o presidente da República nada mais é do que um marionete, querendo ou não, né? Ele não pode fazer nada. Vejam aí a morte do presidente Kennedy nos Estados Unidos para provar isso, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. E conhecereis a verdade nos libertará. O povo brasileiro, não adianta meia dúzia de pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas buscando informação. O povo brasileiro precisa conhecer a verdade. E o povo brasileiro só vai se libertar dessas forças ocultas conhecendo a verdade. Conheceremos a verdade nos libertará. Ajudem a espalhar a verdade e a divulgar a verdade. Até a próxima.